noite, muito feliz de que você está aqui para a gente fazer essa live, a primeira de muitas. E aí nós vamos contar que a gente vai falar sobre constelação familiar. Tem um pin que as pessoas deixam com o assunto. Vou tentar botar aqui o assunto. Não deu certo. Qual é o pin? Isso aí eu vou precisar treinar, porque colocam a frase embaixo com qual é o assunto, mas ainda não sei bem fazer isso. Leila, minha amiga, já entrou, que é minha admiradora e apoiadora, tudo que eu faço, ela... Minha prima, tô aqui. Que tem legal. Gente em Que ótimo. Que maravilha. Tem muita gente, minha irmã. Que bacana, que bacana. Vai ser... Vamos passar... Nossa, quanta gente querida. Deus Mara, que maravilhosa, profissional. E estamos então aqui. Todo mundo vai precisar me desculpar, Virgínia, sabe por quê? Porque é a primeira live que eu estou fazendo, né? Gal, você está em casa, estou bastante feliz de que você esteja inaugurando as lives comigo, Virgínia, porque... É o seu convite, estou muito honrada. Eu que te agradeço por você ser, assim, uma desbravadora das constelações familiares. Eu me lembro bastante do seu primeiro contato com a constelação num curso que nós fizemos juntas, né? E que você ficou totalmente deslumbrada, baratinada com aquele novo conhecimento. Para mim já era muito forte, que eu tinha conhecido há 7 anos atrás com o Bert Hellinger, né? Eu conheci em 99, quando o Hellinger veio ao Brasil pela primeira vez. E em 2000, acho que aquele ano era 2006, do curso do Lawrence Vist. Acho que 2005. Acho que era 2005. 2005, Se não me engano. E aí, esse curso, eu acho que foi uma mudança de paradigma, né? Para muitos de nós. Para mim foi totalmente. Totalmente, porque eu não sabia nada da constelação, já estava há muito tempo dentro da área holística, né? Dentro do esoterismo, da área holística, de toda essa área humana que envolve o inesperado, né? O empírico, que as pessoas costumam dizer que não é ciência. Oi, Grace, mas com certeza é ciência, né? Então, nesse sentido, eu me deslumbrei, porque eu já tinha feito curso de hipnose, PNL, parapsicologia, tinha feito pós-graduação em terapias naturais e holísticas, que já tinham contemplado várias outras terapias, do tipo cromoterapia, fitoterapia, e esses cursos de hipnose, PNL, todos esses outros que me tomaram antes, me aproximavam do interesse do humano, mas não da fenomenologia tão escancarada, né? Escancarada é um termo excelente, né? Porque a percepção no corpo dos representantes, né? Como os representantes expressam todas as emoções, os sentimentos de pessoas que eles nunca viram
de que nem sabem da história e estão ali presentes, sentindo, chorando, se alegrando, caindo no chão ou se movimentando conforme um sentimento ou um familiar do cliente que está fazendo a constelação, né? Isso aqui é a manifestação da energia no corpo do outro, né? Porque é um campo de informação pleno, que a gente tem disponibilidade, todos nós temos, todos nós temos essa possibilidade de tomar essas informações para fazer algo com ela, e, no entanto, a gente não usa esse potencial riquíssimo. E o Bert teve essa facilidade de perceber isso, né? Porque constelação já existia antes do Bert. Pois é, então a gente já está entrando aqui nessa figura incrível que contemporâneo nosso, embora tenha nascido em 1925, né? E eu queria então ler uma frase aqui do último livro dele, né? Da história dele, uma autobiografia, que é para ver se é dessa forma que você entende que o trabalho que nós fazemos, se você concorda totalmente, queria que você comentasse essa frase que ele fala aqui. E a frase de Bert Hellinger é o seguinte: aquilo que conseguimos fazer de um modo que sirva a nossa vida e a alheia é um sucesso permanente. Com essa realização, a vida é mantida e transmitida. Isso mesmo. O que eu sempre percebi do Bert, né? A vida como propósito, né? A vida perene como propósito. Eu ouvi muitas coisas lindas dele, e o mais impressionante para mim do Bert é que ele dizia o seguinte: olha, você não pode fazer pelo outro, mas você pode sentir o que o outro sente. Eu falava, mas como é isso? Não fazer pelo outro e sentir o que o outro sente. Aí ele sempre disse, e aí confirmava o que eu já tinha aprendido na PNL, na programação neurolinguística. O mapa não é o território. Eu sinto, mas o que eu sinto é meu, não é seu. Só que você tem a mesma capacidade de sentir que eu tenho. E a forma que te traz a informação para um conjunto, que é o contexto que se coloca numa constelação, né? E em função daquilo que você sente, você influencia o outro da mesma forma que uma água que recebe uma pedra é influenciada pelas ondas, as ondas que circundam e entra a partir da queda dessa pedra na água, né? Sim. Tudo sofre influência. Principalmente então, ali é uma nisso. propagação da energia. O que eu queria complementar nisso que você está falando é a nossa, mesmo como facilitadores de constelação familiar, que a gente não... Virgínia, eu não sei se é só para mim, mas o seu vídeo tá faltando para mim. Às vezes acontece isso. O vídeo está aparecendo, nossos 2 vídeos. Deixa as pessoas... O seu não. Não, mas não, fica tranquila que às vezes some para você, mas para as outras pessoas está aparecendo. Tá tudo certo? Não. Tá. Está travando. Essa questão de internet está falhando. Está falhando. Melhorou? Os dois estão falhando?
Adelaide falou que está falhando. Craquelado está cortando. Selene falou que está tudo certo. Mas você falhando, sim, continua falhando. Continua falhando. As duas estão falhando para a Rita Pedreira. Então vamos... Será que a gente sai e entra de novo? Já tem tantas pessoas na nossa live. agora melhorou. Vamos ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos aqui. Já melhorou. Então tá. Foi um disco que passou por aqui, mas já está melhorando. Mas então, voltando àquele tema de que a gente não interfere, mas que a gente pode perceber e sentir o outro, é o respeito ao destino do outro, e mesmo nós, como facilitadoras de constelação, a gente respeita a escolha que o cliente faz, que não é só o fato dele vir para se submeter a uma constelação que vai mudar absolutamente tudo. Depende de uma escolha interna do cliente. Você concorda com isso? Que nós precisamos respeitar esse destino? Eu me lembro muito do que não adianta constelar quem não esteja pronto para se transformar. Sim. Não adianta constelar para aquele que não está olhando para o problema. Se a pessoa quiser continuar no problema, é melhor ela não constelar. Se ela for para verificar ou confirmar aquilo que ela já conhece, também não resolve constelar. Porque o que ela já sabe, ela não precisa saber de novo. Ela, numa constelação, vai buscar conhecimento daquilo que está oculto, daquilo que está desconhecido, né? Então, se ela já sabe de muitas coisas, ela tem que esvaziar o copo para que a gente possa servir mais um chá. Né? Ótima essa, ótima. Não chegar para tomar chá com copo, né? Ótimo. Se chegar com um copo cheio, eu vou querer tomar no chá dela. Não, então tem essa situação. Porque se a pessoa não está aberta para um novo paradigma, que às vezes é o que a constelação mostra ali, questões completamente diferentes, inusitadas, né? Se o constelador realmente está no vazio, e também acho que não é só o constelador, mas também o cliente, a gente pode convidar a ficar sem expectativa, sem intenção, sem medo, né? Sem desejos, porque é algo muito além do mental. E no mental estão os medos, estão as expectativas, estão as projeções. E nós trabalhamos num campo muito além do mental, onde tem um novo que a nossa mente não dá conta. Não é isso? Isso mesmo. Olha, eu estava fazendo uma constelação ainda há pouco, viu? Porque eu tive essa oportunidade. E as pessoas, tinham pessoas novas que nunca tinham feito constelação, como algumas pessoas que estão nos ouvindo. Talvez tenham pessoas que ainda não tenham participado, vivenciado uma colocação de constelação. Uhum. E as pessoas vêm sem saber do que se trata e sem saber de que forma devem se comportar diante de uma colocação. E aí eu costumo dizer, primeiro é o básico, que são as 3 leis sistêmicas nas quais o Bert se baseou para orientar as colocações e verificar de que forma ele podia imaginar
que houvesse possibilidade de solução. Depois o fenômeno. Mas como o fenômeno que mente, né? Se todo mundo tem uma mente que gosta de interferir e de saber mais do que o problema, né? E justamente o que a gente vai buscar é aquilo que está oculto e aquilo que a gente ainda não sabe. Aí eu costumo dizer, confia no seu corpo. Mas como é confiar no meu corpo? Porque o outro está fazendo assim, porque na colocação a gente coloca vários elementos que determinam um contexto, né, Virgínia? Sim, claro. Colocamos vários elementos, digamos que seja uma questão entre um pai, uma mãe e uma filha, então vai se colocar o pai, a mãe e a filha. Conforme a percepção do constelador ou conforme a percepção ali do facilitador da constelação familiar para escolher esses elementos, né? Pode ser só um representante, pode ser vários representantes para esse pai, para essa mãe, para essa filha. Mas eu estou dizendo assim, no contexto de um exemplo, em que tenha sido colocado o pai, um representante para o pai, um representante para a mãe e um representante para a filha, que talvez a filha esteja brigando com a mãe, com as suposições. E a pessoa quer uma transformação possível para uma solução melhor. E aí a pessoa que vai não sabe o que vai fazer como representante. E eu digo o seguinte, olha, você dentro do campo, que é onde você está colocado como representante, você não vai se ocupar de olhar o que está acontecendo com o outro. Você se ocupa do que está acontecendo com você, porque o campo se ocupa de todos os que estão representados. Então você cuida de você. Não fica preocupado em fazer com... mas o outro está triste. Bom, aí é você se envolvendo com o outro, não é quem você está representando. Porque a representação vem através das impressões corporais e dos sentimentos que você percebe além de você. Sim. Mas você tem que cuidar de você. Sim. Se você cuidar de você, a constelação flui. Sim. A constelação vai fluir. Sim. Né? Quando percebe, quando fica preocupado com o outro, talvez saia um pouco desse do campo da percepção e entra no campo do mental, né? Porque às vezes não há controle, não é possível haver controle para onde o campo se desenvolve. É só observação, vazio e humildade. A gente pode... O que você acha desse termo, humildade diante do campo? Eu gosto de me colocar de uma forma mais pro vazio do que da humildade, mas não, eu fico tão deslumbrada também. Porque você vai se esvaziar. Eu tive um dos mestres, que foi o Ian Jacobstan, que ele é holandês, e ele me deu todo um curso de formação organizacional durante 2 anos, ele administrou. E ele dizia o seguinte, você tem que encontrar um marco. Aí a gente perguntava, o que é um marco? O mar é aquele vazio onde você não pretende nada. Você não quer ser humilde, você não quer ser prepotente, você não quer ser vazio, você não quer... Você está ali como uma testemunha, né? Uma testemunha observando, só na observação, né? Só na observação vazio, no campo vazio e centrado e tranquilo e sem qualquer interferência. Tomando nota dos fatos. Porque não adianta você sugerir, imaginar. Você tem que ver o que acontece de fato.
Ah, chorei. Ah, mas eu estava triste, eu não sei se eu estava triste, se eu chorei de tristeza ou de alegria. Não importa, você chorou. Sim. Quem está sendo constelado, quem levou a questão, vai interpretar esse choro. Sim. Não cabe a um representante interpretar o choro, porque o choro vai ter significado para quem está constelando, tanto quem está colocando a questão, quanto o constelador que está atento a tudo do campo e está tomando o serviço de orientar para a transformação e para o fluxo possível. Sim. Dentro das 3 leis. Ok. Né? Agora você tinha dito que queria saber coisas de antes do Bert. Eu queria, primeiro eu quero aqui agradecer a Gal Santana, que é uma amiga de mais de 10 anos, né, que nos conhecemos no campo das constelações familiares, e ela foi uma grande pesquisadora na área. E o que eu gostaria, e queria pedir que as pessoas que estão gostando, que colocassem os coraçõezinhos aí, compartilhasse a live, que isso é muito importante, que o Instagram considera relevante e distribui, né, para outras pessoas. E como constelação familiar é um tema que expande tanto a consciência e faz uma expansão e uma eu não gosto muito de usar a palavra cura, mas encaixa as peças. Transformação. Uma transformação, excelente essa palavra, uma transformação num campo imenso, não só para o cliente, mas vai além do próprio cliente, né? E atinge antepassados e atinge descendentes. É um tema que precisa ser divulgado e muito, né? Então eu vou... A Sophie Hellinger diz o seguinte: as constelações são sintonizadores de consciente coletivo. Ah, sim, com certeza. Claro. Por quê? Porque a gente, do momento que a gente cria um degrau de transformação, isso vai emanando em frequências por aquele grupo constelado e pelas notícias que vão sendo compartilhadas. Aquilo acaba tomando um lugar comum, as pessoas refletindo a respeito, verificando os resultados e formando uma massa crítica que acaba adotando um novo comportamento. Isso. Uma nova consciência. E é uma visualização, digamos que muito fácil desse inconsciente coletivo, né? Porque a gente enxerga visualmente algo que está acontecendo, que aconteceu no passado e que pode ser transformado, né, transmutado ali de forma visual, num campo de constelação. Isso se apresenta e você vê no rosto do cliente que foi constelado como a aura dele toda se transforma, né? As feições se transformam quando uma solução é apresentada. Isso é incrível, apresentada pelo próprio campo, né? O que a gente faz é muito sutil dentro das leis que Bert Hellinger criou. Mas, Gal, o que eu gostaria que você... o motivo dessa live de hoje é esse ambiente que Bert Hellinger encontrou e estudou entre 60 e 80. Eu soube que você estudou Virginia Satir com as esculturas humanas, na teoria do script de Eric Berne. Esse
esse ambiente que o Hellinger fala. Eu não criei do zero as constelações. Tinham pessoas, terapeutas, principalmente os judeus que foram da Europa para os Estados Unidos naquela época da guerra, da Segunda Guerra, né? Como Schoenfelder, Schoenfelder é ela, que já fazia constelação. Foi com ela que Bert começou. Pois é. Ela que... porque o Bert, todos nós consteladores, não nascemos consteladores e nos deparamos com a proposta da constelação muito tarde, né? Porque a constelação é muito nova, né? O próprio Bert começou a praticar a constelação em 90, então 90 tem 30 anos, e ele já tinha 50 anos, né? Mais de 50 anos quando começou a trabalhar com as constelações. Então, ele é alemão, né? Criança alemã, numa época do nazismo, recrutado para as fileiras alemãs e tudo mais, e se tornou um desertor e teve a vontade de ser seminarista, né? Foi fazer teologia, virou padre e foi destacado para trabalhar na África do Sul e foi para a África, esteve lá entre os Zulus. Eu acho que lá ele teve um contato maior com a fenomenologia, que é onde ele pôde depois, porque tudo é história, a história das pessoas é que dão a possibilidade de que elas avancem nos processos já disponíveis, né? Então ele observou a fenomenologia na pedagogia que ele aplicou lá nos Zulus e quando voltou para trabalhar na Europa, ele começou a estudar, então, a psicoterapia, a psicologia, né, a teoria de script, essas coisas todas. E aí, o que ele fez? Ele foi para os Estados Unidos se desenvolver nas constelações familiares que não eram fenomenológicas como nós temos hoje. Isso que eu queria falar com você sobre a observação do fenômeno junto aos Zulus. Foi onde, me parece, que foi plantado no coração dele a dinâmica de grupo, né? O grupo, porque dentro do exército, depois do próprio católico, ele se percebia como indivíduo e não como alma grupal que os Zulus, de uma certa forma, plantaram no coração dele essa observação do fenômeno do que acontecia com todo o grupo. Você não acha que o grupo, essa visão de grupo e não de indivíduo, foi na África do Sul que ele já começou a despertar para isso? Olha, da história dele que eu conheço, a família dele já tinha uma semente de organização grupal, porque a família dele já era de pessoas cultas, de pessoas que liam, que se reuniam por propósitos de evoluírem através dessas reuniões e trocas, como eu diria, trocas de saberes, né? Eram muitas pessoas, a infância dele já propiciava esse tipo de interesse, de reunir pessoas. Muito contato com os avós também, né? Ele teve um bom contato com os avós. E com reuniões de grupo em casa, as pessoas se reuniam para o que aqui no Brasil a gente chama de sarau,
né, na época dele, eles se reuniam lá, mas eram para trocas filosóficas de pessoas muito esclarecidas na época, né? E ele já tinha isso meio plantado na alma. Quando ele vai para a África do Sul como professor, porque eu acho que naquela época nem pedagogia era reconhecida, era mesmo professor, né? Ele se tornando professor, ele informa para a gente nos discursos e nas falas dele que ele se interessou pela terapia grupal com os anglicanos. Ah, é verdade. Os Zulus para poder fazer a terapia grupal, né? Para dinâmica de grupo. Então, ele ali se interessou pelas dinâmicas de grupo. E quando ele retorna para ser diretor de seminário na Europa e tudo mais, e vai estudar psicologia e psicoterapia e tudo aquilo, na Áustria, ele começa a reunir na cabeça dele o que ele tinha vivenciado dos fenômenos dos Zulus, porque eu acredito que os fenômenos ele tem experimentado, mas na bruxaria Zulu, entendeu? Sim, provável. É a minha percepção, não tem essa informação, sim, não. Sim, em livro nenhum tem isso. Em livro nenhum tem esse nome, mas que brotou a curiosidade dele, porque a gente sabe que naquela cultura existe muito fenômeno acontecendo. Voodoo, né? Inclusive, né? O voodoo é dos Zulus, imagina, né? Já é uma proposta, né, de intervenção fenomenológica. Num campo, né? No campo do outro, né? Exatamente. Então, eu acho que ele teve a oportunidade de estar em ambientes que propiciavam a ele reunir todas essas ideias. E ele, muito instigado, muito curioso, muito interessado, porque o Bert sempre foi uma pessoa bastante interessada, né? Começou a ver aquilo e, mais ainda interessado, ele foi para os Estados Unidos para estudar a constelação familiar com a Schoenfelder. E aí ele aplicou, que eu não sei se certo ou errado, ele não esteve diretamente com a Virginia Satir. Eu, quando fiz o curso da Virginia Satir, a validação humana da Virginia Satir, é que eu observei que aquilo ali era uma antecipação às constelações que eu aprendi com o Bert Hellinger. Foi também uma base, né? Porque o campo ele tem uma gradação, porque Jung, há décadas atrás, já tinha percebido que os antepassados tinham alguma influência no destino dos clientes. Ele já tinha começado a ter essa percepção. E, inclusive, meio que na mesma época. Meio que quase que na mesma época que o Bert começou a perceber. Porque ele começou a perceber, só que cada um Jung percebendo... é anterior, né? Jung é anterior, porque Jung faleceu em 1961. Então, essa percepção dele deve ter sido por volta de, não sei, na década de 40, 50, que quando ele já estava rompendo com Freud, né? Quando Jung já estava rompendo com Freud, ele já tinha percebido o que depois o Hellinger, junto com o Jacob Schneider, falavam dos contos de fadas, que tinha um destino traçado naquela vida que remetia, que repetia antepassados.
O Jung não chegou a colocar totalmente, ele teve assim, uma percepção de longe que isso existia. E aí o Hellinger eu acho que ele foi por uma outra linha. Eu acho que Jung foi por uma linha mais espiritualista e o Bert foi por uma linha mais humanista. Da mesma forma que o Rupert Sheldrake hoje em dia faz de uma forma mais bioenergética, né? Porque ele trata, né, de outra forma. Então, o que eu acho muito propícia para o encontro dos pensamentos aflorados. É a época que eu tinha comentado com você que levou muita gente para Exalém, na Califórnia. Ah, sim, isso. Aí tem dois pontos. Onde se reuniam as pessoas, o Blander da PNL, o Milton Erickson da hipnose, e a turma toda se reunia em Exalém. Só para a gente explicar aqui para as pessoas, que você falou em Rupert Sheldrake. Rupert Sheldrake é um biólogo, né, vivo, já esteve aqui no Brasil, e ele é o criador, foi quem escreveu sobre os campos mórficos e os campos morfogenéticos, que é um campo morfogenético que permeia todos os seres que têm vida, né, que têm genética. É como se a genética de um e outro pudessem ser percebidas entre si. E Rupert Sheldrake continua extremamente atuante na Inglaterra, na Universidade de Oxford, se não me engano, e trabalhando, e agora no final da vida de Bert Hellinger parece que se reencontraram de novo, né? E depois, outra questão, você estava falando de Exalém. Exalém é um instituto lá na Califórnia, né, na costa de... Oeste. Na costa oeste, na Califórnia. E é um instituto onde grandes saberes que estavam rompendo com o pensamento da época se encontravam lá para discutir essa questão mais quântica já, não estavam mais dentro do formalismo cartesiano. Academias. E das academias. Não estava tão acadêmico, eles estavam tratando as possibilidades empíricas das soluções que surgiam através de rompendo paradigmas. Quem quiser saber mais sobre Exalém e sobre esse rompimento de paradigmas que se dava naquela época, poderia visitar Marilyn Ferguson, do livro A Conspiração Aquariana. A Conspiração Aquariana é perfeita, ela dá um painel lindo de tudo que acontecia naquela época em Exalém. E as pessoas reunidas ali, elas traziam todos os ensinamentos que elas tinham tido a oportunidade de vivenciar e faziam uma sopa daquilo ali, né? E me parece que Exalém era o contraponto do ashram do Osho lá em Pune, na Índia, né? Porque em Pune, no Oriente, também acontecia isso, e as constelações familiares rapidamente chegaram lá em Pune, né? Lá no ashram do Osho. Então, não sei se você concorda com esse paralelo, mas eu acho que o Exalém está para o Ocidente, assim como o ashram do Osho está para o Oriente, né? Foram dois grandes centros
da humanidade, embora esses luminares, né, muitos deles tenham nascido na Áustria, na Suíça ou na Alemanha, como Bert Hellinger nasceu no sul da Alemanha, né, em Leimen, perto de Karlsruhe. Então, eram pessoas, a Europa foi o berço de nascimento, mas eles de alguma forma não puderam se expressar naquela época ali, talvez por causa do pós-guerra, ou por causa ainda daquela influência muito sofrida que a Europa vivia, né? Nessa época. Então foram para duas outras extremidades, que foi Jerusalém e Puna, na Índia, no oeste da Índia. E aí a gente tem essa maravilha de conhecimento que nasceu nesses ninhos, né? Que foram alcançados por essas pessoas. Exato. Que de alguma forma destoavam da vibração das guerras, né? Porque isso. A Europa era uma guerra pura nessa ocasião. Uhum. Só aconteciam guerras. E essas pessoas que eram mais filosóficas, que queriam mais lidar com a transformação pelo pensamento, elas se exilaram de alguma forma naquele período. E algumas tomaram o rumo do Oriente, outras do Ocidente. No Ocidente foram para a América, né? Como cantavam os italianos. E para a Índia foram outras pessoas e reuniram. Cada uma tinha uma forma de assimilar aquilo, a novidade que encontravam nesses outros continentes. Uhum. E reuniam com a sabedoria milenar que já traziam da Europa, né? Porque era uma civilização muito erudita, muito competente, desde da Roma Antiga e tudo mais, e reuniu tudo nessa nova consciência que exalava, talvez o nome até combine, exalava de Exalém. Está fazendo um paradoxo. Coisa assim, fantástica, né? E aí o Bert fez as constelações, mas depois, com as teorias de script, né? com as dinâmicas de grupo, do Eric Berne. Do Eric Berne, ele começou a associar e ver que aquilo ali era de alguma forma sistêmico, fenomenológico, como ele já tinha experimentado em outro canto, que aí sou eu que suponho, né? Mas eu concordo com essa visão lá dos Zulus. E começou a experimentar com muito susto, porque ele tinha a rigidez dos alemães, ele tinha aquele critério ortodoxo dos alemães, né? Então ele ele não estava aberto para tanta fenomenologia ainda. Tanto que vocês que estiveram com ele no ano de 90, eu não estive, eu fui conhecer Bert já em 2000, né? E quando ele estava nos anos de 90, vocês me relatam que ele era uma pessoa muito mais rude. Muito mais, era, digamos, quase que cruel. Muito menos aberta. E eu, quando ele terminou, agora quando ele nos deixou o ano passado, ele era uma pessoa leve, ele era uma pessoa sorriso. Doce, né? Muito mais doce. Eu me lembro que eu estava com ele, né? Nós estávamos no aniversário de 83 anos dele, e ele no palco comemorando, a gente cantando parabéns para ele, ele disse para todo mundo: e eu agora descobri que eu só tenho 83 anos. Foi em Lindóia? Foi naquele encontro que a gente fez com ele em Lindóia, 83? Foi. Então, imagina, eu não sei se foi lá ou se foi em São Paulo, mas eu sei que ele disse isso e realmente ele estava
novas possibilidades. Ele, quando se reuniu com a Sofia, ele verificou uma fenomenologia ainda mais avançada. Porque aos 75 anos ele encontra um novo amor, a vida muda bastante também, né? Né? Se abre muito mais para... E agora? O que é isto, né? Foi um presente. Mas para ele se abrir a essa possibilidade, uma pessoa que tinha sido